emociona, porque tu está falando de alguém que viveu esse amor e que nos mostra que é possível viver esse amor, mesmo nos dias de hoje. Chico Xavier viveu esse amor, exemplificou esse amor, foi desprendido do mundo, podia ser um dos homens mais ricos, só pela venda dos livros que ele psicografou, que foram mais de 400. Não ficou com um centavo nunca, viveu pobrezinho. A gente vê as imagens, ele lá num quartinho, uma caminha e só, sei lá, uma cadeira do lado e mais nada. Podia ser rico aqui no mundo, mas preferiu a riqueza espiritual. Pois bem, então lá num daqueles trabalhos, na cidade de Uberaba, existia um homem muito pobre, andarilho nas ruas. E aquele que conta, conviveu com o Chico e o Chico contou para ele, mas ele via esse homem lá nas sessões. Ele, pobre, vivendo na rua, de esmola, diz que banho, talvez muito pouco foi o banho que ele tomou. Então ele cheirava mal. Os dentes que ainda restavam na boca era tudo estragado. O hálito dele era insuportável. No entanto, quando ele chegava lá na sessão, ele era o último a ir em direção ao Chico. Porque eu acho que ele já tinha aquela ideia de que ele meio que espantava as pessoas pela sua presença. Então ele, humildezinho, chegava diante do Chico, beijava a mão do Chico, o Chico beijava a mão dele. Aí ele tinha uma ferida na boca, os pés, andando de pé descalço, os pés rachados, tudo, andava com grande dificuldade. Aí o homem mesmo contava assim, eles meio que acharam graça, que ele chegava perto, quando estava lá fora, todo mundo esperando o momento do trabalho, e ele ia chegando, as pessoas já iam puxando um dinheirinho para dar para ele, que era para ele nem ficar ali, que era para ele ir adiante. Aí ele chegava lá no fim, ia conversar com o Chico. E o Chico pegava, beijava a mão dele, e como é que tu tá? Como é que foi a tua viagem? Porque vinha lá do outro lado da cidade. Ele disse, eu vinha parando, eu vinha olhando para o céu, olhando para as flores que o nosso Deus plantou. E, sabe, seu Chico, que toda vez que eu olho para o céu, eu imagino que Jesus está me espiando atrás das nuvens. E venho vindo devagarzinho até chegar aqui. Aí ele criava na mente dele uns versinhos. E aquele homem mesmo, dando esse testemunho, disse que por que o Chico faz isso? Tem pessoas que vêm lá do Nordeste, lá do Ceará, outros vêm da Amazônia, viajam milhares de quilômetros e não recebem a atenção que aquele homem recebia. E diz que ele falava assim, pertinho dele, com todo o mau hálito que diz que ele tinha, o Chico não tinha nenhuma repulsa. Para ele é como se fosse o hálito mais perfumado do mundo. Como se aquele homem fosse o homem mais cheiroso do mundo, estava ali em volta dele. Aí ele dizia, depois de 15 minutos de conversa, ele dizia, agora meus irmãos, Chico dizia para os outros, o fulano aqui vai contar uns versos para nós. Aí ele dizia uns versinhos, as pessoas achavam graça, ele mesmo ria, e quando ele ria, aquela ferida que ele tinha na boca se abria e sangrava. E ele, então, quando encerrava, ia se despedir do Chico, beijava o rosto do Chico dos dois lados, que ficavam as manchas de sangue no rosto dele. E o Chico beijava ele também. O homem ia embora. Aquele homem disse que o Chico não limpava depois. A primeira coisa que a gente faz é pegar e já querer se limpar. O Chico deixava que diz que às vezes eles, lá na casa dele, depois de madrugada, molhavam um paninho e vinham passar no Chico para tirar aquelas manchas do sangue do homem. O que aconteceu? Uma noite fria lá em Uberaba, aquele espírito desencarnou. E aí então o Chico Xavier falou para esse homem que quando ele desencarnou, quem veio buscar ele foi o próprio Cristo, não foi nenhum outro espírito.
Jesus desceu do céu, pegou ele nos braços e o levou para a maior das alturas. E às vezes a gente olha quem está andando por aí, às vezes a gente faz isso, as pessoas querem chegar na gente pedir um troquinho, ou às vezes nem só querem falar uma coisa e a gente não tem tempo e já sai para o lado. Agora eu não posso, estou com pressa. E não sabe o tamanho do grau do espírito que está ali. Chico Xavier sabia o grau de espírito daquele homem que estava. Que grande missão que ele desenvolveu aqui na Terra. Mesmo andando, pagou todas as suas dívidas andando, conformado, resignado aqui no mundo. E às vezes a gente não quer pagar 1 centavo das nossas dívidas, porque quando a dor vem para nós, a gente se escandaliza e já sai correndo. E se debate e diz que Deus não é justo, que Deus não existe, porque se Deus existisse eu não estaria passando o que estou passando. Quando que na verdade só estamos cumprindo a lei que nós mesmos fomos contra em algum momento da nossa existência. E a existência do Espírito, que é de muitas e muitas, que a gente nem sabe o que a gente fez ou deixou de fazer. O Espiritismo é o laço que os unirá um dia, porque lhes mostrará onde está a verdade e onde está o erro. Mas haverá por muito tempo ainda escribas e fariseus que o negarão como negaram o Cristo. Quereis saber, pois, sob a influência de quais espíritos estão as diversas seitas que entre si dividem o mundo? Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o homicídio e a violência. Jamais excitaram os ódios dos partidos, nem a sede de riquezas e de honras, nem a avidez dos bens da terra. Só aqueles que são bons, humanos e benevolentes para com todos, são os seus preferidos, e são também os preferidos de Jesus, porque seguem o caminho que ele lhes indicou para chegar até ele. E hoje, a maioria, não estou aqui para falar de religião nenhuma, só comentando o que aqui está escrito. As religiões hoje são fundadas com a ideia única de arrecadar dinheiro, dizendo que se a sua vida não for uma vida próspera materialmente, você não é abençoado por Deus. E aonde é que está escrito isso? Procuram trechinhos da Bíblia para justificar. Querem dízimos, querem ofertas numerosas, pomposas. E aí você vai ver para quê? Para terem lá fazenda, para ter lá imóveis, para ter ouro, riqueza. E nada disso vai ser levado desse mundo, vai ficar tudo aqui. E provavelmente esses que assim o fazem também ficarão aqui e ficarão rodeando aqui sobre a terra, porque ficaram presos nessa ilusão das riquezas e das coisas passageiras. Pois é, me lembra ainda no livro do André Luiz, quando ele vai e resgata o seu avô. Foi seu avô. Seu avô, o avô de André Luiz, ele foi junto quando já estava se preparando para ajudar os outros, estava amadurecendo o espírito, e desceram num lugar muito escuro, muito perturbado, de espírito muito atrasado. E lá ele encontrou o avô dele, junto com outro, juntando lama do chão e trazendo contra o peito, e dizendo um para o outro: temos que cuidar do nosso ouro, porque os ladrões estão em volta e podem nos roubar a qualquer momento. Cuida fulano, o outro, cuida ciclano, e eles estão ali no lodo. Aquele lodo que eles estavam, para eles, na visão deles, era ouro. E há quantos anos o avô dele já havia desencarnado? Muitos anos fazia, uns 50, 40, 50 anos atrás. Estava ali ainda naquela situação, naquela ilusão, achando que aquele lodo era ouro, porque ele preparou a sua vida aqui só para as riquezas materiais e esqueceu das espirituais. Então vamos nos preparar para isso, nos preparar para a vida real do espírito. Saber o que vem depois é muito importante, para que agora a gente se prepare. Saber que a vida espiritual existe
É importante, muito importante, mas mais importante é nós nos prepararmos para ela. De nada adianta nós sabermos que existe e persistirmos nos mesmos erros, não nos modificarmos. A gente tem que se modificar cada dia que passa, um pouquinho que seja. Mas olha, nem que seja 1 milímetro, nós temos que caminhar para frente e não dar para trás. E aí já não importa o que os outros achem sobre nós. O que importa é o que nós sabemos da nossa vida, e Deus, que prescuta o nosso espírito, sabe o que é a nossa vontade. A vontade de progredir, a vontade de andar para frente, a vontade de subir em direção ao Senhor e nos colocarmos então como servos agora nas mãos do Cristo. Existem pessoas que querem fazer do Cristo e do próprio Deus o seu servo. A todo momento ficam só pedindo, mas não quer fazer nada. Na hora que Deus espera que a gente faça alguma coisa, que é estender a mão para um necessitado, a gente recolhe a mão. Na hora que Deus espera que a gente abrace alguém que está precisando de afeto e carinho, nós nos afastamos dessas pessoas. Na hora que Deus espera que a gente visite alguém que está enfermo, alguém que está dentro do asilo, alguém que está no orfanato, enfim, está passando por dificuldade, nós não fazemos isso. E aí, quando chega a hora de pedir, somos os primeiros a pedir. Queremos porque queremos uma bênção, queremos porque queremos a solução do nosso problema, mas na hora de dar alguma coisa a gente não quer dar. Que caridade é essa? Só para nós? Vamos fazer, meus irmãos, o que nós pudermos em favor dos outros, porque é dando que se recebe. Tudo que a gente puder fazer, vamos fazer. Seja uma palavra de conforto, seja um bom dia com um sorriso no rosto, para uma pessoa que muitas vezes está ali amargurado, sabe que aquilo contagia, porque o contrário também acontece. Às vezes as pessoas chegam perto e a gente está mal-humorado, a gente está cheio de problema e se esquece e pensa só na gente. Aí aquela pessoa chega próximo e a gente nem responde um bom dia, ou se responde de cabeça baixa e mal abre a boca para responder. Aquilo afeta a pessoa. Assim como afeta positivamente o sorriso nos lábios. Bom dia, boa tarde, como está? Tudo bem? Só em dizer assim a gente ajuda o outro e se ajuda também. Porque se a gente estiver numa posição difícil e agir desse jeito, a gente vai ver que não é tão difícil assim. Se a gente achar que as coisas são difíceis conforme estamos vivendo agora, olhe para o lado um pouquinho. Olhe para o lado e veja. Tem pessoas aí sem as pernas, sem os braços e estão lutando pela vida. E às vezes a gente quer se acomodar, não quer fazer nada. Então vamos trabalhar, vamos fazer um pouquinho que seja. Eu ainda hoje estava pensando, quantas horas tem um dia, quantos minutos e quanto tempo disso a gente reserva para Deus? Quanto tempo? Olha, hoje o mundo nos envolve de uma maneira que a gente nem percebe, mas a gente acorda de manhã já pensando no que vai fazer de noite. A gente levanta de manhã nervoso, achando que não vai dar conta de fazer o que tem que fazer durante o dia. E às vezes não dá conta mesmo. E quando chega à noite, às vezes a gente já não tem mais energia sequer para orar, para fazer a prece. E essa prece com sentimento, porque o mundo nos envolveu de tal forma durante o dia que nós só pensamos no mundo. Então vamos reservar um tempinho para ler mais, para nos instruir mais, para ouvir uma boa música, para nós desenvolvermos a nossa espiritualidade. Quanto mais nós desenvolvermos a nossa espiritualidade, mais os espíritos têm acesso a nós, espíritos bons, espíritos de luz. Conversando ontem com uma pessoa, ainda falei, a minha maior preocupação hoje, e compartilho com vocês, é a reforma íntima, aquilo que só eu e Deus sabem.
porque eu preciso me reformar o máximo possível, porque quanto mais eu me purificar, mais os Espíritos podem me usar e retransmitir a palavra, mais eles podem vir, mais eles podem usar essa obra humilde aqui para libertar as pessoas e para encaminhar os Espíritos. Daqui um pouquinho alguém vai chegar aqui muito doente, vai sair daqui curado, e não é porque eu estou fazendo, mas porque demos acesso aos Espíritos de luz para que eles fizessem. E isso é um trabalho que todos nós precisamos fazer junto. Vocês que aqui estão, vocês estão me ajudando na fundação material desta obra, inspirada por Deus, por Cacique de Barros. Mas só nisso ainda não fica. Eu quero dizer mais para vocês, nós precisamos fazer um pouco mais. Nós precisamos trabalhar mais aqui. Vai ser em seguida, eu vou ter que fazer isso, para que haja mais progresso. Cada um fazer alguma coisa a mais, espiritualmente, quem quiser, é claro. Já desde agora estou convidando. Vamos daqui um pouco mais, se for o caso, ter um uniforme, um guarda-pó, vamos ter. Enfim, vamos dar o passe, dar a passagem, vamos sentar e buscar instrução espiritual separado do momento desse trabalho, vamos. Mas para isso é preciso predisposição, boa vontade e reservar outros horários para isso. Mas vamos fazer. E vamos ampliar a abrangência, não material somente, mas principalmente espiritual. Que quantos mais espíritos nós pudermos encaminhar para a luz, sejam eles encarnados ou já desencarnados, que assim seja. Porque cada alma que nós ganharmos para Deus vale mais do que esse mundo todo. E Deus vai nos retribuir dando tudo aquilo que nós necessitamos. Principalmente a força de passar pelas dificuldades que com certeza vão surgir. Nós não podemos pensar que ao trabalhar na obra de Deus não vai ter dificuldade. Pelo contrário, as dificuldades vão vir. Mas nós vamos estar firmados para poder vencer isso daí. Então vamos todos juntos, uma vez mais, vamos orar ao Senhor, elevando o nosso pensamento, agradecendo por tudo que Ele tem nos dado, pelos momentos felizes que temos passado diante dEle, pela luz que o Senhor nos manda nessa hora, pelos fluidos que o Senhor derrama sobre cada um de nós nesse momento, pela presença dos Espíritos amigos que aqui se encontram. Dr. André Ricardo e sua falange de espíritos amigos, trabalhadores, médicos do espaço, que nos assistem nesta hora. Padre Cacique de Barros, continue nos abençoando em nome de Jesus. Bezerra de Menezes, o médico do espaço, protetor, trabalhador que atua em todo o Brasil, atendendo aos pedidos de todos que humildemente assim o buscam em espírito. Ao anjo Ismael, protetor dessa nação, e ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Somente através dele é que nós vamos alcançar as moradas eternas. Falei muito antes aqui, e esse espírito de imensa luz hoje na vida espiritual, Oswaldo Jesus Vieira, Francisco Cândido Xavier, todos esses que cumpriram com a sua missão aqui nesse mundo, continuam hoje mais do que nunca a nos abençoar, a nos proteger, a nos amparar, e que em nome de Jesus distribuem as bênçãos,
os fluidos e tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso corpo e para o nosso espírito. Jesus amado, nos dê força, Senhor, para merecermos cada vez mais a presença desses Espíritos amigos. Que eles nos auxiliem nas nossas dificuldades, que eles guiem os nossos passos sempre no caminho do bem e da verdade. Que eles muitas vezes nos inspirem, inclusive, a silenciar, para que através das palavras pronunciadas não venhamos a comprometer aquilo que com tanto custo temos procurado adquirir. Às vezes, com uma simples palavra, podemos colocar a perder tudo aquilo que com muito esforço tentamos adquirir. Senhor, permita hoje aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé, que a nossa nação possa se levantar novamente, que todo o mau pensamento seja desviado da nossa mente, possamos nós vibrar unicamente no bem, para termos sempre a assistência dos bons espíritos. Deus nosso Pai, que sois todo o poder e a bondade, dai forças a quem passa pela provação, dai luz a quem procura a verdade, ponde no espírito do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança àqueles que sofrem. E que a vossa bondade permita hoje aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes esta bondade infinita e fecunda, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só Espírito, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza e ó perfeição, nós queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos forças para ajudarmos o progresso espiritual, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa puríssima imagem. Que assim seja, que os bons guias espirituais nesse momento nos envolvam em seu manto de luz, que cada um aqui presente, encarnado ou em espírito já desencarnado, receba tudo aquilo que ao vir até aqui veio predisposto a receber. Façamos os nossos pedidos nesse momento,
e façamos também o nosso agradecimento, porque Deus é o nosso Pai. Ele nos abençoa, nos ampara e nos protege sempre. Não importa em que situação nós nos encontramos ou venhamos a nos encontrar, Deus está conosco. Jesus assim prometeu: e eis que estarei convosco até o fim dos séculos, para todo sempre. Assim seja. E assim, em nome de Jesus, então, e através dos protetores que aqui se encontram, nós demos por encerrado mais esse trabalho, em nome de Jesus. Que assim seja.